Ação imediata de volta e com o nosso quadro de saúde. Hoje recebemos o médico urologista Samuel Espanho. Muito boa tarde, doutor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Olha, primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho, posso falar você, né? Deve. Você falasse um pouquinho da sua especialidade, explicasse em que situação a pessoa deve procurar um urologista. Bom, a urologia, ela é a especialidade médica que ela cuida de todo o trato urinário, tanto do homem quanto da mulher. Ela cuida do aparelho genital masculino, né? E aí você entende aparelho genital, aparelho reprodutivo masculino. E em alguns segmentos do aparelho ginecológico, né? Existe uma subespecialidade da urologia, que é a uroginecologia, que também está direcionada para o tratamento de mulher. Então, assim, a urologia é uma especialidade que ela abrange o tratamento de homem, de mulher e de criança, que é a uropediatria, né? Agora, quais são os principais problemas relacionados a tudo isso? Bom, existem algumas doenças que elas são mais prevalentes, né? Elas têm uma prevalência um pouco maior, né? Então, se for pegar por segmento, em mulher, seguramente o que mais acomete as mulheres, né, é a infecção urinária, né? É a doença urológica que mais acomete as mulheres. Existem os cálculos urinários, né, que é a famosa pedra no rim, né? As doenças oncológicas, no homem, o câncer de próstata é um tópico bastante importante, né, que a gente acaba vendo bastante, é muito comum, muito frequente, né? Então, não existe uma doença específica que seja a doença urológica mais comum, né? Existem alguns segmentos e dentro desses segmentos tem algumas doenças que são mais prevalentes, né? O senhor citou crianças, né? Que tipo de doença, então, que afeta as crianças? Ó, criança tem infecção urinária, criança tem fimose, né? Criança tem algumas doenças específicas da criança, como refluxo, estenose de válvula, que são algumas particularidades um pouco específicas, mas que são relativamente comuns, né? Não são tão comuns quanto cálculo renal, quanto câncer de próstata, mas são comuns. Agora, se tratando de infecção urinária, o senhor citou das mulheres aí, sim. É mais comum em mulheres mesmo? Vocês são privilegiadas, né? Vamos dizer assim. Bom, eu não faço parte desse grupo, viu? Ainda bem, sou sortuda. Você deu sorte, apesar de você ser jovem, você deu sorte, né? A infecção de urina em mulher, né, ela é um evento comum, bastante comum. É tão comum que a gente começa a se preocupar quando ela passa de 3 episódios por ano, né? Imagina, você ter uma doença que você considera comum 3 vezes no ano, né? Então, existem alguns momentos da vida da mulher que ela tem infecção urinária, né? Quando ela é criancinha, que ela usa fralda, existe uma contaminação um pouco maior, uma chance maior de contaminação. Depois, quando ela cresce, que ela inicia atividade sexual, essa infecção também, ela apresenta um outro pico, e depois, quando a mulher entra na menopausa, que também tem um outro pico. Ou seja, a mulher tem infecção de urina a vida inteira. Sempre está nessa área de risco aí. Existem, obviamente, intervalos, né, que isso é menor. Não é todo mundo que tem, vide, você é uma privilegiada, mas é bastante frequente. Agora, a gente pode falar que são causas ou tipos de risco, o senhor estava dizendo? Existem fatores de risco para a infecção urinária, né? Então, a gente sabe que o fato de usar fralda nas crianças é um fator de risco. A atividade sexual, pelo menos o início da atividade sexual nas mulheres mais adulto, jovem, adolescente, é um outro fator de risco. A menopausa, a queda dos hormônios da menopausa também configura um fator de risco. As mulheres que são constipadas, que têm dificuldade para evacuar, elas também apresentam uma incidência um pouco maior, né? Agora, e quais os sintomas? Porque é uma doença silenciosa? Nem sempre, né? Na imensa maioria das vezes, a mulher tem a famosa cistite, né? Que é aquela vontade súbita de urinar, tem que ir toda hora no banheiro. Quando você vai, parece que vai fazer um monte de xixi, sai algumas gotinhas, eventualmente sangra um pouquinho. Ela é muito mais desconfortável do que grave, né? Então, às vezes você tem um baita sintoma, um sintoma muito exuberante, e que a gravidade é pequena, não costuma ter gravidade. Ao passo que você pode ter infecção urinária que não acomete a bexiga, que não é a cistite, que acomete o rim, e essas sim podem ser muito graves. Inclusive deve ser tratada logo de início, porque é um problema que pode ter graves consequências, claro, e até a morte, né? Claro, pode. As infecções urinárias, quando elas evoluem de maneira grave, elas são muito graves, né? A sepsemia de foco urinário, ela costuma ter um desfecho bastante ruim, né? Bastante Agora, ruim. pode acontecer, já que a pessoa, de repente, vai ter um sintoma muito
é nem tão perceptível e não tratar isso aí desaparecer ou não? Como que funciona? Olha, Tem que tomar remédio. existe uma diferença muito grande entre você ter infecção e você ter colonização, né? O fato de você encontrar bactéria na urina não quer dizer que essa bactéria esteja causando doença, né? Então não é toda bactéria que você tem que tratar, mas toda mulher, todo homem, toda pessoa que tiver uma bactéria na urina e que tiver sintoma relacionado à presença da bactéria, ele tem que ser tratado e devidamente tratado, né? Então não adianta fazer aquela consultinha de farmácia, ir lá comprar o remedinho, o pirídeo, o cepurim da vida e achar que está tratando. Isso não trata, né? Pelo contrário, se você posterga um tratamento e aí você deixa de ter a oportunidade de tratar no momento onde é mais tranquilo, é mais fácil e passa para um outro momento, para um outro cenário onde o tratamento requer muito mais E cuidado. como que é o tratamento, doutor? Geralmente à base de antibiótico, né? Qualquer agente patológico pode dar infecção na urina, mas é disparado, mais comum a infecção por bactéria, né? Olha, nós recebemos aqui a pergunta de uma telespectadora, ela fez um exame e deu mais de 2 milhões de leucócitos no exame, mas ela não apresenta nada de sintomas. Isso. Nessa situação, como que funciona? Então, isso, o que ela tem é uma coisa que chama leucocitúria, né? Que é o leucócito na urina. Isso não é um preditivo de gravidade, tá? Ter leucócito na urina, se você tem 1 milhão, se você tem 15 mil ou tem 20 mil, isso não prediz gravidade. Não quer dizer que aqui tem 15 é menos grave do que aqui tem 20, tá? Segundo, que o leucócito ele não é diagnóstico de infecção, ele sugere, tá? Ele é bastante sugestivo, mas eu firmo o diagnóstico quando eu faço uma urocultura e nessa urocultura cresce uma bactéria. Eu consigo isolar um agente, né? E aí, o que ela tem? Se ela não tem sintoma, ela não tem infecção, ela tem colonização. Tá? Colonização você tem algumas indicações de tratar, como paciente imunossuprimido, paciente gestante, esses têm que ser tratados. Pacientes rígidas e que não têm outras alterações, não precisa tratar a colonização, a infecção sempre. A infecção sempre tem que tratar. Nesse caso, ela pode apresentar essa colonização. Nesse caso, ela tem leucocitura. Ela tem que fazer uma urocultura para saber se ela tem bactéria na urina e se confirmar a presença de bactéria, ela tem que consultar um médico que seja especialista nisso para poder avaliar a necessidade de tratar com antibiótico. Ela diz aqui que, inclusive, já ficou internada várias vezes e essa situação se apresenta aí por várias vezes ao ano também. Aí é a importância dela consultar um atendimento especializado, porque o que acontece? Quando você faz a urocultura e você isola o germe, você isola o fator que está causando isso, você tem como, através dessa bactéria, saber se ela é sensível ou não a qual antibiótico. E você dá o tratamento adequado. Porque você fornecer antibiótico que não é eficaz para tratar aquele determinado tipo de infecção. Você, na verdade, você está criando um monstro, porque aquela bactéria, ela se vale daquele antibiótico que você está tomando, que você está fornecendo para ela, aquilo ali ela vai gerando uma resistência, e chega um determinado momento que ela só se torna sensível a antibióticos extremamente potentes, que tem que ser feito venoso e uso hospitalar e restrito dentro do hospital. No período menstrual, é mais comum também infecção urinária? Olha, o período menstrual é mais comum ter sintoma, né? Não tem nada que comprove que no período menstrual a mulher tenha mais infecção. E no caso de mulheres grávidas, é comum haver infecção urinária e quais os riscos? Isso, a gravidez é um fator de risco para a infecção urinária, né? O estado gestacional, o estado da mulher grávida, ele tem algumas particularidades que favorecem a bactéria se instalar. Porque assim, bactéria todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? O problema é que a bactéria às vezes ela chega e fica, né? E a grávida ela tem um fator predisponente para isso, que é a condição da gestação, né? E a grávida, a infecção urinária na grávida é uma coisa muito séria, tanto para ela quanto para a criança, né? Então, na grávida, qualquer evidência de bactéria, tendo ou não tendo sintoma, tem que ser tratado. E tem como se prevenir? Tem algumas coisas que você pode fazer para evitar de se contaminar. Então, por exemplo, evitar o que vocês mulheres adoram fazer, que é segurar a urina. Não vai ao banheiro. Fora da minha casa eu não frequento o banheiro. Isso é péssimo, né? Outra coisa, a melhor forma da gente impedir que a bactéria grude no epitélio da bexiga, grude na mucosa da bexiga, é lavando a bexiga. E a gente lava a bexiga como? Produzindo urina. Nós produzimos urina tomando água. Então, água, líquido de um modo geral. Então é basicamente isso, né? É ter hábitos alimentares saudáveis, é ingerir uma quantidade de líquido suficiente para conseguir promover uma quantidade de urina adequada, satisfatória, né? E não segurar a urina, ter hábito intestinal preservado, isso daí.
E ficar atento a qualquer sintoma e procurar um médico, né? Procurar sempre um urologista. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui. Agora é sempre bem-vindo. Já fica aqui o convite, porque hoje não deu tempo de falar muito da situação dos homens também, né? Dos problemas relacionados aos homens. Eu já deixo aberto aqui o convite para o senhor voltar. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço a você e a atenção dos seus ouvintes. Muito obrigado. Obrigada, então, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Ótima tarde. Olha, Ação Imediata volta daqui a pouco com mais uma reportagem especial em homenagem ao Dia das Mães. Hoje com o exemplo de quem escolheu ser mãe também fora de casa, em sua profissão. Eu volto já, não sai daí.